Então, vamos lá. Dando sequência aos nossos trabalhos, continuamos a falar do trabalho, só que agora no módulo 2, como está aí na telinha para vocês. Legal? Continuamos a falar de perspectivas vinculadas ao quê? Ao trabalho e a sua organização do tempo. Vejam, terminei a última aula, por exemplo, falando de trabalho formal, que é aquele trabalho que é oriundo ali da carteira de trabalho, onde você tem um documento que faz o quê? Que regulamenta socialmente a sua função, nas quais você acaba tendo direitos que são inalienáveis e que devem ser respeitados, porque existe toda uma legislação por trás disso e toda uma perspectiva, inclusive, de punição daqueles que puderem, porventura, vincular os direitos básicos dos quais vocês estão vinculados. Para isso existe, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho. Mas tudo bem, a coisa corre legalmente como tem que correr. Entretanto, eu preciso citar para vocês também a perspectiva dos trabalhos informais, que são aqueles que se desenvolvem em larguíssima escala, principalmente em momentos de pandemia, como aqueles que nós vivemos, né, há algum tempo atrás. Essas modalidades de trabalho dão sobrevivência, dão fôlego a milhares de unidades familiares. Mas qual o grande problema do trabalho informal? Você ser seu próprio patrão não é problema. Isso pode ser extremamente interessante. Mas é o simples fato de que você, de repente, se não pagar os tributos governamentais que se devem ser pagos, como, por exemplo, ali, você pagar a sua parceria no INSS para poder garantir a sua aposentadoria, tá? Ou os impostos federais que podem garantir, por exemplo, que você tenha um seguro-desemprego, então o que vai acontecer? Se você vier a adoecer, se você sofrer um acidente, a sua renda é praticamente ceifada. E isso é um perigo para esses trabalhadores. O trabalhador autônomo pode buscar o auxílio governamental, mas se ele contribuir para com o governo. Agora, se ele não contribuir, inclusive não declarando o seu imposto de renda, nossa, você fica abandonado ao Deus dará. E isso é difícil, é complicado, principalmente em momentos de dificuldade, onde a nação, de repente, passa por um processo de, eu posso dizer a vocês, de crise econômica latente, seja lá por qual motivação for, uma pandemia, ou tão somente queda nos mercados especulativos, como aqueles vinculados às bolsas de valores e perspectivas afins. Pois bem, o trabalho, como eu disse a vocês, pode ser analisado sobre vários aspectos diferentes. Agora, aí nessa unidade 2, o trabalho é analisado inicialmente sobre duas bases muito bem consolidadas, muito bem dialogadas e que, olha, se fazem presentes e que têm que ser conhecidas por todos nós. Tá, quais bases são essas, Hudson? São aquelas vinculadas ao pensamento do Frederick Taylor e do Henry Ford. Então, lá na geografia, lá na história, isso também vai aparecer e vai ajudar no processo de consolidação dos dois conceitos, que são o Taylorismo e o Fordismo. Por que esses dois conceitos são tão importantes para a gente? Porque até hoje eles ainda delimitam as nossas formas de trabalho. Quando você olha para o Taylorismo, por exemplo, você fala de um processo de racionalização do trabalho, no qual você multiparte as horas que esse indivíduo tem no dia e dá a essas horas perspectivas de produções que podem ser das mais diversificadas possíveis. Então, o indivíduo pode produzir sobre vários aspectos diferentes. Assim também as indústrias. Você tem uma esteira. Essa esteira poderia montar um só carro. Ao princípio dela, você coloca o chassi e ao final dela você teria o carro pronto, com os pneus, com a parte ali, né, da fuselagem, o processo de acabamento interno. Então, em linha, você teria um início e um fim comum. Isso seria basicamente a ideia do Fordismo, mas eu trabalho com isso daqui a pouquinho. Eu quero trabalhar agora o quê? O Taylorismo, no qual você coloca essa esteira e, em determinado momento, ela se multiparte, fazendo com que você tenha várias linhas de montagens diferentes, em várias perspectivas diferentes,
e ao final de todo o processo você tem várias conclusões diferentes. Então você diversifica o processo de produção, diversificando a forma com a qual o indivíduo lida com o tempo. Isso é exatamente o que nós vivemos hoje. Nós temos profissionais multidiversificados que trabalham em várias direções quase que ao mesmo tempo. Pessoas que têm o hábito de gestar pessoas têm que olhar para múltiplas perspectivas diferentes. Então, você tem que estar sempre animado, você tem que ser uma pessoa muito bem educada, receptiva, falante, né, extrovertida, para que você possa agregar a equipe ao teu redor. E ter o tato, o feeling, né, de sentir aquilo que, de repente, pode estar se desenvolvendo de forma ruim ou de forma equivocada dentro das pessoas das quais você comanda, em meio a elas, para que você possa desarticular esses focos de um possível problema. Então, aí, uma pessoa que tem que diversificar o seu tempo, diversificar a sua mente e produzir em várias direções diferentes. A base do pensamento taylorista está aí. Quando você vai trabalhar a dinâmica do Fordismo, o que você começa a pensar? Você começa a pensar numa produção segmentada, em linha, reta, tá? Com começo, meio e fim, linear. E detalhe, você acaba observando todo o processo de produção ao final e não se reconhecendo em meio a ele. Olha, por exemplo, você pega lá aquela obra-prima do Charlie Chaplin, né? Onde ele vai falar na fábrica, ali nos tempos modernos, né? Você pega um trabalhador, começa a apertar parafuso, daqui a pouco ele está com tique. E aí você vê que em meio aos diálogos que se tem dentro da obra-prima, a seguinte perspectiva. Ei, filho, o que você fez em meio a isso tudo? Eu não sei. Eu sei que eu apertei parafusos. Então, você se vê em meio a um processo anômico. Você faz parte do todo, porém você não se reconhece em meio a esse mesmo todo. Então, o trabalhador, ele acaba se tornando, inclusive, passível de ser substituído por qualquer um a qualquer momento, logo obsoleto. Então, nem sempre é pedido para que o trabalhador ele invista dentro de um caráter educacional. Então, são críticas que a gente tem que estar observando junto a essas teorias para que a gente possa entender quão importante é o nosso processo formacional, para que a gente possa entrar nesse mercado de trabalho sabendo de todas as possibilidades que ele há de nos infringir. Você tem que saber que você vai ser explorado. Você tem que saber que você tem direitos. Você tem que saber que, em meio a processos de produção, você tem inserções ali dentro e elas podem ser diferenciadas, onde elas podem te direcionar para uma perspectiva una ou para uma perspectiva multi. Se você tiver um bom processo formacional, você consegue entender isso de maneira muito mais significativa. Vejam, quando você para discutir o direito do trabalho, você é obrigado a pensar sobre diferentes aspectos. Mas vamos trabalhar com a perspectiva pontual, que é aquela que está inserida no material de vocês. Eu já falei em outros momentos e volto a repetir, e vou dizer todas as aulas. Os PowerPoints que eu montei para vocês são autorais, eu recolho as imagens que eu quero na internet e, para justificá-las, eu coloco trechos do próprio material de vocês. Por isso eu peço, leiam o material. Fundamental, é a base, é o alicerce para a gente começar a ter um bom diálogo. No material de vocês, logo depois que a gente analisa o Fordismo e o Taylorismo, inclusive existe um diálogo entre o Taylor e um trabalhador de uma indústria na qual ele é proprietário, onde ele leva em consideração uma lógica que hoje seria ridícula para que qualquer patrão pudesse dialogar com qualquer empregado. Mas naquele momento, quando não haviam direitos do trabalho, logo também não havia do trabalhador, aqueles diálogos tidos eram possíveis. Aí você para e pensa, cara, como evoluímos? Hudson, fala pra gente aí que diálogo é esse? Falo não. É aí que vai entrar a leitura do teu material. Ele está destacado em azul, bonitão, vale a pena. Ele está ali, ó, por volta da página 40, 42. Legal? Então, vale a pena. Acho que fica a dica, né? Pois bem, levando em consideração a dinâmica geral do material de vocês, a gente vai trabalhar agora com o quê? Com o direito feminino, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, com a inserção da mulher na vida cotidiana fora
do lar. Porque vejam, desde a pré-história, pelo menos ali até meados da época moderna, vamos colocar ali, ó, 1400, 1500, a mulher era o ser do lar. Cabia a ela educar os filhos até determinada idade, e aí, sendo eles do sexo masculino, os pais assumiriam essa educação e fariam deles homens. E as mulheres seriam educadas no sentido de reproduzir em suas filhas a condição de feminilidade e subserviência. Gente, isso foi assim por milênios. E em muitos lugares, ainda hoje, infelizmente, ou felizmente, dependendo da formação que você tiver, se pensa assim. Entretanto, a história prova de que a mulher pode muito mais e que a mulher deve muito mais. Vejam, o material de vocês analisa o pós-revolução industrial, né? Onde essa mulher ela vai ser absorvida pelos mercados de trabalho e vai ser explorada em larguíssima escala. Ela vai trabalhar mais tempo do que os homens, certo? E vai receber salários menores do que os dos homens. Detalhe, são mais disciplinadas, são pontuais, não vão para a bebedeira ou para a noitada e, de repente, voltam sem a possibilidade de gerar um bom trabalho. Pelo menos, não tanto quanto o sexo masculino era vinculado a esse tipo de prática. Então, o empresário, dono da fábrica, ele percebe que é mais interessante se explorar mulheres do que homens. E ele vai além, ele também passa a explorar a criança. Então, na Inglaterra, na França, na Holanda, na Bélgica, certo, do século 18, 19, né, nessa transição, o que você vê em muitos momentos são milhares de homens, pais de família, adultos, sem emprego. E você vê milhares de mulheres e crianças empregadas e ganhando salários miseráveis. É exatamente nesse contexto, no começo do 1800, que nós começamos a observar o surgimento das organizações de trabalhadores para se pleitear melhores condições de trabalho. Olhem, na Inglaterra, né, nós tivemos o movimento ludita, que é o de quebra-quebra das máquinas, para poder se voltar a terem os mesmos empregos de outrora. O rei da Inglaterra mandou, inclusive, queimar e enforcar pessoas em praça pública, para se evitar o quebra-quebra de máquinas, e houve a contenção. Na sequência, nós tivemos o movimento cartista, que foi a tentativa de um movimento de conscientização da nobreza local sobre a possibilidade dos direitos dos trabalhadores. Mas, infelizmente, ele também foi arrefecido. Isso lá no 1810, 1805. Entretanto, poucos anos depois, esses trabalhadores conseguiram, sim, se organizar e montarem estruturas que nós conhecemos de maneira muito significativa, os sindicatos. Pois bem, a organização desse caráter sindical, que buscava direitos para esse trabalhador, ele passou a buscar esse processo de regulamentação. E ainda bem que se constituíram alguns direitos logo de saída, como, por exemplo, a proibição do trabalho infantil, certo? Ou uma melhora entre as diferenças dos salários entre homens e mulheres e a colocação das jornadas de trabalho de maneira regular. Então, nesse sentido, valeu a pena dialogar a respeito da formação desses elementos sindicais. Olha aí, por favor, está no PowerPoint para vocês. Só um parágrafo. Vamos dar só uma olhadinha até a metade dele, rapidão. Tá aí, ó. Desde a Grécia Antiga, por exemplo, em Atenas, berço da democracia, as mulheres não faziam parte da ágora, quer dizer, elas não tinham a possibilidade de um diálogo político, né? Isso em Atenas. Em Esparta, né, as mulheres da nobreza, as espartanas, poderiam até fazer parte, mas isso era algo muito, muito relativo e em poucos momentos do desenvolvimento social. Então, a mulher, infelizmente, foi tratada na história como um indivíduo, sim, de segunda categoria. E nos últimos 200 anos, graças à ciência, graças a Deus, graças ao bom senso, nós temos dado grandes saltos no que diz respeito à configuração de direitos, de deveres, tá? E de inserções para com esse público junto à nossa comunidade. Por isso, quando falamos aí do Dia da Mulher,
quando falamos aí do caso Rosa Parks, né, nos Estados Unidos, como quando falamos do caso Maria da Penha no Brasil, devemos sim fazer alusão a quão importante é a presença e a participação do universo feminino no nosso desenvolvimento social. Vejam, hoje, 51 a 52% da população mundial é do sexo feminino. E elas estão capacitadas, sim, para desenvolver quaisquer modalidades de trabalho. É claro, gente, não sejamos hipócritas de acreditar que uma mulher pode, sim, tracionar fisicamente, competir de igual para igual para com um homem. É claro que ela tem o seu potencial, é claro que ela tem a sua capacidade de tração física por si só, tá? Mas dizer assim, se ele carrega um saco de cimento e ela quer igualdade, então que ela carregue um saco de cimento também. Me perdoe, isso é estupidez. Igualdade, gente, tem outras perspectivas para além de colocar o mesmo plano para todo mundo. É claro que em muitos aspectos isso é realmente plausível. Olha, trabalha em 7 horas. Olha, 13º, olha, férias. Olha, as responsabilidades de se entregar, de repente, uma folha de pagamento, fazer balancetes. É claro que nessa perspectiva é igualdade para todos. Agora, tracionar fisicamente, sabemos que o corpo masculino ele é dotado de um maior volume de físico, não numérico, mas físico, de músculos do que o corpo feminino. Então, há de se respeitar as diferenças para que se possa constituir um elemento de igualdade comum. Por isso, quando se coloca aí, essa mulher com múltiplos braços, realizando múltiplas funções, isso é uma crítica a nós homens que de repente não lavamos, não passamos, não cozinhamos e não damos o devido valor às mulheres que de repente fazem isso por nós, né? E aí, para quem faz isso todo dia, está vinculado a uma modalidade de trabalho cíclica que não é reconhecida e muito menos remunerada. Então, é necessário que nós, do sexo masculino, tenhamos uma formação melhor para que nós possamos trabalhar juntos e assim diminuirmos o peso que recai sobre as costas delas. Eu, particularmente, sei lavar, passar e cozinhar. Eu morei 3 anos sozinho. E isso só fez de mim um homem melhor do que aquilo que eu já era, né? Então, eu diria a todo homem que está aí nos assistindo, se você já o faz, parabéns. Se você não o faz, ainda há tempo de se ganhar esse parabéns. Galera, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.